Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui mais umas questões rápidas para revisar operações com frações. Lembrando que tem outras questões mais complexas, só que envolvem outros assuntos, eu não vou fazer agora, mas mais para frente, quando a gente fizer, eu vou relembrar vocês. Olha a operação com fração encaixando aqui. Por exemplo, em porcentagem tem muita operação com fração, em proporção, regra de 3, tem muita operação com fração, então é bom a gente revisar para na hora que chegar realmente esse assunto a gente lembrar. Equações, tem muita operação com fração, mas aqui as questões não vão ser tão complexas porque é só a aplicação da operação com fração, certo? Antes, peço que, por gentileza, se você é novo no canal, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Pode compartilhar à vontade com os colegas. Vamos ler a questão. A questão 2, pessoal, essas questões que eu estou fazendo, eu estou pegando pelo site Que Concursos. Tem a parte lá, a opção de pegar gratuitamente. Se vocês quiserem botar lá, coloca Que Concursos, coloca o assunto e aí vocês vão ter a quantidade de questões gratuita. Eu peguei aqui algumas, fazer para vocês. Essa questão é da banca Selecom. Ela fala o seguinte: um bolo assou por 35 minutos em um forno elétrico. Esse tempo corresponde à seguinte fração de 1 hora. E temos aqui as opções. Então, pessoal, depois que a gente faz a leitura da questão, a primeira coisa que a gente deve fazer é pegar as informações que foram dadas. Ele falou aí que o bolo foi assado em 35 minutos e quer saber qual a fração desse valor, dessa quantidade em horas. Então, pessoal, alguns assuntos ele não colocam no conteúdo programático, a banca, mas a gente tem que saber. Por exemplo, saber converter de hora para minuto, de minuto para segundos e por aí vai. Nessa questão aqui, a gente tem que lembrar que 1 hora ela tem 60 minutos. Isso a gente tem que lembrar porque no nosso dia a dia a gente utiliza muito questão de hora. E 60 minutos, e cada minuto também, cada minuto, ele tem 60 segundos. Às vezes a gente acaba se passando e não acaba fazendo essa relação, fazendo esse conhecimento. Olha só, 1 hora 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Então, para poder responder essa questão, a gente precisa lembrar disso. Então aqui ele fala 35 minutos e quer saber qual a fração em hora. Simplesmente, pessoal, eu vou pegar o 35 e dividir pela quantidade em hora. Só que a gente vai olhar para aqui, ó. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Por que eu estou dividindo por minuto e não por hora? Porque para fazer as operações a gente tem que botar as unidades fazendo sempre unidade com unidade. Eu não posso misturar minuto com hora com segundo. Tem que estar ou tudo em minuto, ou tudo em hora, ou tudo em segundo. Isso com outras unidades também em outros cálculos. Então aqui eu tenho que transformar de hora para minuto para poder fazer a conta. Então vou dividir 35 por 60. Essa é a minha fração. Vocês lembram em uma das aulas que eu falei que as bancas vai pedir sempre a fração simplificada? Olha só, aqui a resposta está certa, mas não tem essa opção no gabarito. Por que não tem essa opção? Porque ela faz a simplificação da fração. Como é que ela faz? Ela divide em cima e embaixo pelo menor número. O menor número é 1, mas não pode pelo 1. Então vamos tentar pelo 2. O 35 não dá para dividir por 2 porque é número ímpar. Por 3 o 35 também não dá. O 60 até dá, mas o 35 não. Por 4 também não dá, mas por 5 dá. Então vou dividir em cima e embaixo por 5, porque o 60 também dá para dividir por 5. Então eu estou simplificando aqui a fração. 35 por 5, pessoal, vai dar 7. E embaixo 60 por 5 vai dar 12. Agora observe a opção no gabarito aí que temos a opção 7 por 12. Que 7 por 12 está aí, pessoal? Letra A. Tá vendo que é uma questão basicamente simples, só que se a gente não fizer essa relação, não fizer essa lembrança, a gente não vai acertar a questão. Não esqueçam também de deixar o like no canal, se inscrever, é muito importante que vocês deixem um like, certo? Vamos para a próxima questão agora. Vamos agora analisar a próxima questão. Essa questão é da banca Funatec, Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão. Ela fala o seguinte: uma loja de Santo Amaro, Maranhão, que vende tecidos, comercializa o tecido A por R$ 13,50 o metro. Sabe-se que o rolo completo desse tecido possui 162 metros. Um cliente comprou 1/4 do rolo do tecido A. Assinale a assertiva que apresenta corretamente o valor pago pelo cliente em sua aquisição. Vamos analisar aqui. Agora que lemos a próxima questão, vamos analisar o que ela fala para tirar as informações. Ele fala que tem um tecido A que é vendido o metro por R$ 13,50. Então vou colocar aqui tecido A, o metro é 13,50 cada metro. Aí ele fala que o rolo, a quantidade do rolo, o total do rolo, possui 162 metros. 162 metros. Aí ele fala no fim que
comprou um quarto do valor do rolo. Então, comprou um quarto do rolo. Aí ele pergunta, qual o valor que ele vai pagar? Bom, então, para saber isso, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte. Olha só, ele falou que comprou um quarto do valor do rolo. Olha só a operação com fração. Lembra que eu falei lá em alguma parte dos vídeos que o do, o de e o da representam a multiplicação? Então ele fala que comprou um quarto do rolo, ou seja, do valor do rolo. Então vai ser um quarto do valor do rolo, da quantidade do rolo. A quantidade do rolo em metros é 162 metros. Então simplesmente ele comprou um quarto de 162, ou seja, um quarto vezes 162. Olha só a multiplicação com fração. Aqui é o número inteiro, não tem nada embaixo, mas a gente coloca 1 para poder ficar uma fração também. Multiplicação de fração, eu multiplico os dois de cima e os dois de baixo. Então vai ficar igual na multiplicação, lembrando disso. 162 vezes 1 dá 162. E embaixo 4 vezes 1 dá 4. Ou seja, ficou 162 por 4. O que é que a gente tem que fazer agora? Tentar simplificar pelo menor número possível. Pelo 1 não pode, então vamos tentar simplificar pelo 2. Em cima e embaixo. Pelo 2. 162 por 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar igual a 81. Porque 80 mais 80 é 160. 1 mais 1, 2. E embaixo, 4 por 2 vai dar 2. Ou seja, a fração ficou 81 por 2. Ou seja, a fração simplificada da quantidade do rolo ficou 81 por 2. Agora, esse valor aqui, ele falou que o tecido a cada metro ele paga 13,50. Se eu sei que ele comprou essa parte aqui da fração, aqui pessoal, a gente pode fazer o seguinte para não deixar em fração, porque a gente vai multiplicar. Como está 81 por 2, pessoal, só lembrando a vocês, a fração ou a razão é uma divisão. Então, para poder tirar esse valor da fração, para eu poder multiplicar cá para ficar mais simples, eu vou dividir 81 dividido por 2. Não dá um valor exato, porque senão daria para simplificar, vai dar um valor decimal. Mas para simplificar tem que ser exato. Então, aqui eu vou fazer logo a divisão para encontrar um valor decimal. Eu pego primeiro o número. 8 por 2 vai dar 4, aí faço a multiplicação, 4 vezes 2 dá 8, trago aqui para saber quanto teve de resto, 8 menos 8, 0. Esse 1 eu não usei, eu vou descer. 1 dá para dividir por 2, pessoal? 1 dá para dividir por 2, ele é menor que 2. Se eu pegar um número menor que 2 e for dividir por 2, vai dar quanto para cada um? Vamos supor que eu tenho R$1 para dividir para duas pessoas, daria 50 centavos, ok. Só que aqui é um número inteiro, não é um número que pode ser fracionário. Então, se eu tiver um número para dividir por um maior e não tiver nenhum para descer, eu vou fazer o seguinte, vai ser 0 aqui, certo? Por quê? Porque 0 vezes 2 dá 0, ou seja, quer dizer que não deu nenhum valor inteiro para nenhum dos dois. Poderia dar um valor decimal, mas não um valor inteiro. Aí eu faço 0 vezes 2, 0. Aí faço a subtração aqui para saber o resto. 1 menos 0, 1. Agora, pessoal, eu posso fazer aquela regra de descer um 0 aqui e uma vírgula na resposta. Observe que aqui nessa parte eu não poderia fazer, porque esse número aqui é um número menor que 2. E esse número não é resto. Quando é resto, eu posso fazer isso. Como aqui esse valor aqui não é um resto, esse valor é um número que está dividindo, então um número menor dividindo por outro, o resultado vai ser 0. Aí eu faço a multiplicação, trago para cá, faço a subtração, aí faço 1 menos 0, sobrou 1. Agora eu posso descer o 0 porque aqui é o resto. Aí fica 10 dividido por 2 dá 5. Se a gente quiser saber se essa resposta está certa, simplesmente eu multiplico por 2. Se der esse valor, a resposta está certa. Então, essa é a quantidade do rolo que ele comprou, 40,5 metros, que é uma fração 1 quarto de 162. Agora ele quer saber o valor que ele pagou por essa quantidade. Como é que a gente vai saber? Aqui em cima da questão eu sei que ele falou que cada metro de tecido custa 13,60. Então, cada metro, 1 metro, custa 13, deixa eu ver se é 50 ou 60, 13,50. Então, ele quer saber quanto custa 40,5 metros. Simplesmente eu vou multiplicar 40,5 por 13,50, concordam? Se 1 metro é 13,50, então 40,5 metros vai ser quanto? Vai ser esse valor aqui multiplicado. Então, vou fazer simplesmente a multiplicação. Olha só a multiplicação com decimais encaixando aqui agora. Vai ficar
13,50 ou 13,5, mas eu vou botar 13,50 vezes 40,5. Multiplicação com mais de um número, eu multiplico primeiro pelo número mais à direita, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, coloco 5, subo 2, 3 vezes 5, 15, com 2 que subiu 17, coloco 7, subo 1, 5 vezes 1, 5, com 1 que subiu 6. Agora eu vou multiplicar pelo número do meio e botar a resposta aqui. 0 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, vai ser tudo 0 porque está multiplicando por 0. E 1 vezes 0, 0. Agora eu vou multiplicar por 4 e a resposta vai na direção dele. 0 vezes 4, 0. 5 vezes 4, 20. Coloco 0, subo 2 aqui. 4 vezes 3, 12. Com 2 que subiu, 14. Coloco 4 e subo 1. 4 vezes 1, 4. Com 1 que subiu, 5. Agora eu faço a soma. Só lembrando que a gente tem que somar no final. Aqui não tem nada, mas coloco um 0. 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. Mais 2, 9. 6 mais 0, 6. Mais 0 continua sendo 6. 4 mais 0, 4. E 5 continua. Então, a gente vai olhar aqui quantas casas decimais tem à direita da vírgula, que nem lá na dica que eu falei. Observe que aqui tem 2 números à direita da vírgula e aqui tem mais um. Então, no total, são 3 números à direita da vírgula. Então, na resposta, vai ter que estar 3 números à direita da vírgula. Veja só, 1, 2, 3. Então, vai ter que estar aqui, ó, 546,950. E essa opção, pessoal, vejam só, letra A. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos para a próxima. Vamos para mais uma questão aqui. Essa questão também é da banca Selecom, foi para CRO Mato Grosso. A questão fala o seguinte: Mariângela e Amanda realizam determinada tarefa em 0,6 hora e 0,8 horas, respectivamente. Isso significa dizer que o tempo gasto por Amanda superou o tempo gasto por Mariângela em X minutos. O valor de X é... E temos aqui as opções, vamos analisá-las. Então, pessoal, depois que a gente fez a leitura da questão, vamos pegar as informações que foram dadas. Ele falou que Mariana, botar na verdade Mariângela e Amanda, falou que os tempos delas são 0,6 horas e 0,8 horas, respectivamente. O que é que significa esse respectivamente, pessoal? Quando ele falar em uma questão respectivamente, quer dizer que o primeiro tempo que ele falou corresponde à primeira pessoa que ele falou. O segundo tempo corresponde à segunda pessoa. Isso serve para qualquer coisa que ele falar 2 nomes ou dois alguma coisa e falar na sequência 2 números ou 2 coisas diferentes. Quer dizer que a primeira que ele falou corresponde à primeira novamente e a segunda à outra segunda. Então, Mariângela fez em 0,6 horas e Amanda em 0,8 horas. Aí ele perguntou, o tempo superou em minuto quanto? Quanto foi o tempo superado em minuto? Aí deu um valor de X. Aí a gente vai ter que descobrir qual é esse valor de X que superou o tempo, Amanda superou o tempo de Mariângela. Então, o tempo de Amanda em horas é 0,8 e o de Mariângela, aqui tem uma vírgula aqui, 0,6. Só que ele quer em minuto. Como a gente vai fazer? Tem 2 passos, um passo mais trabalhoso e um passo mais fácil. O trabalhoso é a gente fazer transformar cada tempo em minuto primeiro, transformo esse para minuto, e depois a gente vai subtrair, porque ele quer o valor que superou, ele quer o valor da diferença. Ou simplesmente eu faço primeiro aqui a diferença em horas, diferença eu fazia a subtração, ou seja, eu vou fazer 0,8 menos 0,6. Olha só, operação com números decimais que a gente aprendeu lá na segunda aula, a subtração de números decimais. Então, vou colocar aqui 0,8 menos 0,6. Vírgula sempre embaixo de vírgula. Faço o traçozinho. 8 menos 6 dá 2. A vírgula fica embaixo da vírgula. E 0 menos 0 dá 0. Então, 0,8 menos 0,6 deu 0,2 horas. O tempo superado foi 0,2 horas. Só que a questão ela quer em minutos. E como é que a gente vai transformar? A gente tem que lembrando da última questão, que 1 hora corresponde a 60 minutos. Isso a gente tem que saber, são coisas básicas. 1 hora corresponde a 60 minutos. Mas aqui não é 1 hora, aqui é 0,2 horas, ou seja, é um número decimal multiplicado pela hora. Só que como eu quero transformar em minuto, então eu vou pegar o número decimal, 0,2,
e multiplicar pela hora. Só que uma hora tem 60 minutos, então eu vou multiplicar o número decimal por 60 minutos, Então vai ser 0,2 vezes 6. Olha novamente a operação com números decimais. Tá vendo que aquilo que a gente aprendeu serve para várias questões diferentes? Então vamos fazer 60, vou fazer aqui embaixo, vezes 0,2. Lembrando que na multiplicação eu não preciso ter vírgula embaixo de vírgula, eu vou olhar apenas na parte final. Primeiro eu vou multiplicar pelo esse número mais à direita, 0 vezes 2 dá 0, 6 vezes 2 dá 12. Agora eu multiplico tudo por 0, 0 vezes 0 dá 0 e 6 vezes 0 também dá 0. Passo o traçozinho, faço a soma de todos os dois números, todas as duas linhas de números. Aqui não tem nada, mas continua apenas o 0. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. Olho aqui na parte inicial quantos números tenho à direita da vírgula. Observe que eu tenho apenas 1. Então, na resposta, eu vou estar com um número à direita da vírgula. Então, a diferença em minutos, então isso aqui 0,2 vezes 60 dá 12,0 minutos, que é o que ele quer em minutos. E 12,0 minutos, pessoal, a gente pode observar aí, ó, letra B. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante. Então, sempre que você assistir, você deixa o like e compartilha com os colegas, se o colega precisar também, certo? Então, vamos olhar a próxima questão agora. Agora vamos para a próxima questão. Essa questão é da banca FAO, da Prefeitura de Enéas Marques, Paraná. A questão ela fala o seguinte: Marilda regularmente dorme 8 horas por dia e também trabalha esse mesmo tempo todos os dias. Com base nestas informações, qual a fração do dia que ela utiliza para suas outras atividades? Bom, pessoal, isso aqui é uma questão básica, uma questão que eu considero simples. Vamos analisar as opções. Agora que lemos a questão, vamos para analisar as informações para tirar as informações pertinentes para a gente poder responder. Então ele falou que Marilda dorme 8 horas por dia. Então vou botar aqui M. Marilda dorme 8 horas por dia. E ele falou também que ela trabalha o mesmo tempo. Se ela trabalha o mesmo tempo, quer dizer que ela trabalha ao mesmo tempo, então ela trabalha 8 horas por dia. Então ela trabalha 8 horas por dia, que é o mesmo tempo. Aí ele fala, qual a fração ela faz suas atividades? Ou seja, qual fração do dia ela faz suas atividades? A gente vai lembrar claramente que o dia tem quantas horas? O dia, então o dia, a gente tem que lembrar isso, é super simples. Ele possui 24 horas, correto? Então o dia tem 24 horas. 8 horas ela trabalha, mais 8 ela dorme 8 horas, trabalha 8, então 8 mais 8, 16. Então 16 horas que ela faz essas duas atividades aqui. Só que ele quer saber a fração que ela faz suas outras atividades, suas atividades diárias, com exceção de dormir e de trabalhar. Então, se são 24 horas o total e 16 ela usa para essas duas atividades, então eu faço 24 menos 16 para saber quantas horas ela vai fazer suas outras atividades. Bota um menos aqui. 4 menos 16 não dá, eu tomo 1 emprestado, então aqui em vez de 2 vai ficar 1 e aqui em vez de 4 vai ficar 14. Então 14 menos 6 vai dar 8. Aí eu faço 1 menos 1, 0. Ou seja, nem precisava colocar esse 0. O valor que me importa aqui é 8. Ou seja, 8 horas do dia ela vai fazer suas atividades. É a resposta? Não. Por quê? Porque ele quer a fração do dia. A fração do dia, lembra o que é uma fração? É um número com uma barra embaixo, tipo uma divisão. Então, se 8 horas ela faz as atividades e o dia tem 24 horas, então a fração vai ser 8 por 24. A fração é a gente pegar o número e dividir pelo total. Então vai ser 8 por 24. Só que na resposta não vai ter esse 8 por 24, pessoal. Porque a gente lembra que o número em fração a gente tem sempre que simplificar. Simplificar e dividir pelo menor número que não seja 1. Então a gente vai dividir em cima e embaixo por 2. Tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo número. Se não der por 2, a gente divide por 3 e por aí vai. Então vamos lá. Botar o igual aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 24 por 2 dá 12. A gente olha para ver se dá para simplificar mais ainda. Ainda dá. Divide por 2 novamente. Por 2 novamente. 4 por 2 dá 2. E 12 por 2 dá 6. Ainda dá? Dá, claro, por 2 novamente. Então ainda dá para simplificar. Sempre que der para simplificar, a gente vai simplificando o máximo. 2 por 2 dá 1. E 6 por 2 dá 3. Ou seja, deu 1/3, pessoal. 1/3, pessoal. Está aí nas opções, que é a letra
certo? E é isso aí, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante, certo? Vamos para a próxima questão. Bom, vamos para a nossa última questão aqui, da sequência de questões de matemática básica. Olha só o que ele fala a questão. Uma bebida tem em sua composição 3/4 de água. Com base nessas informações, em 100 litros dessa bebida, o total de água corresponde ao total de quantos litros? Vamos analisar? Então, já fizemos a leitura da questão, vamos pegar as informações para poder responder. Ele falou o seguinte, que tem 3/4 de água e quer saber em 100 litros quanto é essa quantidade de 3/4 de água. Essa é uma questão basicamente simples, pessoal. Super simples essa questão. A gente tem que, se cair uma questão dessa, vocês não podem errar, prestem bastante atenção. 3/4 de água, olha só. 3/4 de água, ou de qualquer coisa que tenha na questão. Preste atenção que é super simples, 3/4 de água ou 3/4 de qualquer coisa. A gente lembra que o de, o da ou o do, ele representa uma multiplicação. Então vai ser 3/4 vezes alguma coisa. Mas essa alguma coisa é quanto? É a quantidade de água. A quantidade de água que ele fala, que ele pergunta é em 100 litros de água. Então aqui vai ser 3/4 vezes 100 L. Vou botar só L de litros. 3/4 vezes 100 litros. E agora, como é que a gente faz? Olha só, esse número aqui a gente pode transformar em uma fração, é só colocar o 1 embaixo, qualquer número a gente pode colocar, espero que isso já esteja na cabeça de vocês. Qualquer número inteiro a gente pode transformá-lo em fração ou ao contrário. Então, multiplicação de fração é super simples, eu multiplico os 2 de cima com os 2 de baixo e os 2 de baixo, não com os 2 de baixo. Então isso aqui vai ser igual 100 vezes 3, olha só, uma multiplicação com zeros. Quando cai uma multiplicação com zero, mas 100 vezes 3 é simples. A gente multiplica 100 3 vezes, é como se fosse se eu somasse o 100 3 vezes. 100 mais 100 mais 100, que vai dar 300. 300 dividido por 4 vezes 1, que dá 4. Ou seja, 300 por 4. Aqui a gente pode simplificar. Por quanto? Por 2 em cima e por 2 embaixo. Isso aqui vai ser igual. 300 por 2 vai dar 150. E 4 por 2 vai dar 2. Dá para simplificar ainda? Dá. Por 2 também. Por 2 e por 2. 150 por 2 vai dar 75. Não esquecer do sinal de igual. E 2 por 2 vai dar 1. Agora a gente transforma ao contrário. Transforma em número inteiro. Observe que eu coloquei um 1 aqui para transformar em fração. E se tiver 1 aqui, 75 por 1 é o próprio 75. Por isso que esse 1 aqui ele não faz diferença eu colocando ou tirando ele. Então 75 por 1 dá 75 litros. Então, a quantidade total em litros que corresponde 3/4 é letra C, certo, pessoal? 75. Então, 75, letra C. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Terminamos mais uma sequência. Fizemos aqui uma revisão de operações com frações. Lembrando que se você achar essas questões fáceis, é porque aqui é apenas a introdução. Essas operações elas vão ser encaixadas em outros assuntos, em álgebra, em geometria, em porcentagem. Então a gente tem que saber essa base para poder, na hora que cair em outros assuntos, a gente saber. E é isso aí. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.